Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, Luiz. Bom dia para você. Qual foi a reação do mercado após as medidas anunciadas ontem por Fernando Haddad? Uma reação cautelosa, Cláudia Barto. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Estamos com o Mercado Financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Mercado, como eu dizia, reagiu de forma cautelosa ao pacote tributário anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque foi um pacote muito focado em aumento de receitas e com poucas medidas efetivas de corte de gastos, que é de fato que o Brasil precisa, enxugar a máquina pública e cortar gastos. E mesmo do lado das receitas, muitas polêmicas, né? Uma envolvendo uma recriação de uma espécie de refis, embora o governo não queira usar esse nome. O que é um refis? Quando o governo permite que os contribuintes possam refinanciar suas dívidas tributárias. E sempre gera aquela sensação de você estar beneficiando o mal pagador. E quem paga em dia se sente, no mínimo, injustiçado. Sem falar na polêmica sobre a volta do imposto sobre a gasolina a partir de março. Lembrando que o ministro Haddad tentou voltar com o imposto a partir de 1º de janeiro. O presidente Lula disse não e não há nenhuma garantia de que o presidente Lula irá dizer sim no dia 1º de março. Então, há uma série de dúvidas sobre a efetividade desse pacote tributário divulgado pelo ministro Fernando Haddad. Hoje pela manhã, o Banco Central divulgou a sua prévia do PIB aqui no país para o mês de novembro, o IBCBR, que pelo 4º mês consecutivo registrou queda. Vamos para o telão acompanhar. Repare que a gente vinha até de um mês bom aqui em julho, uma alta de 8,87%. Depois, tudo no negativo, o dado recente divulgado hoje, novembro, uma queda de 0,55%, o que mostra que a atividade econômica vem perdendo fôlego desde os últimos meses do ano passado. É por isso, inclusive, que esse ano terá um crescimento menor do que o do ano passado. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, aí a gente percebe que, de fato, a economia brasileira ainda está num bom patamar. Claro que já foi melhor, em torno de 5% em fevereiro, veio perdendo ritmo, mas não deixa de ser um bom resultado, 3,15% no acumulado em 12 meses. Portanto, esse cálculo, que é uma prévia do PIB feita pelo Banco Central, mostra mais ou menos aquilo que a gente dizia ontem, que o ano passado deve ter encerrado o crescimento do PIB, ou seja, o crescimento econômico do Brasil, em torno de 3% no ano passado. No próximo gráfico, a gente vai conferir o mercado financeiro hoje, com uma abertura em queda do Ibovespa de 1,05% aos 110.679 pontos. O mercado não reagiu bem ao pacote tributário de Fernando Haddad. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. No próximo gráfico, as bolsas globais. Reparem que na Europa a maioria no azul, Frankfurt em leve queda de 0,06%, já em Londres alta de 0,39%, Paris 0,18% também de alta, Madrid 0,30%. Na Ásia, comportamentos mistos, Xangai subiu 1,01%, Tóquio caiu 1,25% e Hong Kong subiu 1,04%. Aqui nas bolsas americanas, quem nos acompanha por imagem, é o resultado do fechamento de ontem, que foi positivo. Hoje, a abertura agora, que ocorre pelo horário de Brasília, há poucos minutos foi aberto o pregão lá nos Estados Unidos, a abertura perto de estabilidade, não tem ainda um rumo definido. Lembrando que a semana foi muito positiva para as bolsas globais por causa do alívio que trouxe uma inflação menor nos Estados Unidos, o que em tese vai levar o Banco Central americano a subir menos os juros. E por fim, o mercado de câmbio, o dólar caindo um pouquinho mais, 0,16%, R$ 5,10. Aliás, essa queda do dólar não é apenas aqui no Brasil, é no mundo inteiro por conta dessa inflação mais baixa nos Estados Unidos. O euro também caindo 0,31%, R$ 5,53, e o Bitcoin em alta de 0,07%, 18.893 dólares. Bom, vamos falar a questão aqui da inflação, que é um problema mundial. É a grande preocupação do mercado financeiro. No ano passado, o Brasil teve uma inflação menor do que a inflação americana, menor do que a inflação europeia, mas não significa que a inflação aqui esteja baixa. Aliás, ela vem subindo em todas as faixas de renda. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. A inflação em dezembro do ano passado por faixa de rendimento subiu de forma generalizada, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No entanto,
houve uma desaceleração também difusa ao longo de 2022 na inflação em relação ao ano de 2021. Em dezembro do ano passado, segundo dados do IPEA, um órgão ligado ao governo federal, os preços subiram em média 0,62%. Porém, as famílias com renda mensal de até R$900 viram uma inflação acima dessa média, 0,71%. As famílias mais ricas também sofreram com os preços mais altos. Em novembro, os preços eram de 0,29% de inflação, ao passo que em dezembro subiram para 0,50%. As famílias de maior renda, na pesquisa do IPEA, são aquelas que têm um rendimento mensal superior a R$9.000. Por trás dessas altas, tanto para as famílias mais pobres quanto para as mais ricas, essa alta generalizada de preços tem a ver basicamente com dois movimentos: inflação de alimentos, um foco de resistência de preços no Brasil, e também reajustes nos planos de saúde. No entanto, quando se olha a inflação do ano de 2022 e compara com 2021, houve um movimento generalizado por faixa de rendimento de desaceleração. Em 2021, a inflação, medida pelo IPCA do IBGE, foi de pouco mais de 10%. No ano passado, ficou em quase 5,80%. As famílias mais pobres, aquelas com renda de até R$900, tiveram uma inflação acima da média nacional, 6,35%. Essa lógica vale também para as famílias com rendimento mais alto, acima de R$9.000 por mês. Inflação de 6,83% no ano passado. Ainda assim, esses números, tanto para as famílias de menor rendimento quanto para as famílias de maior rendimento, são menores que os observados em 2021, em plena pandemia de Covid-19. A inflação dos mais pobres em 2021 bateu mais de 10% e dos mais ricos 9,54%. A pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras, avalia o comportamento da inflação e fala também sobre as perspectivas para o ano de 2023. Para as famílias de menor poder aquisitivo, pesaram em dezembro sobretudo os reajustes dos produtos de higiene pessoal e dos alimentos. Para as famílias de renda mais alta, os principais impactos vieram dos reajustes do plano de saúde e dos serviços de recreação. Com o resultado fechado de dezembro, observa-se que no acumulado do ano de 2022, as famílias de renda média-baixa foram a que apresentaram a menor taxa de inflação, de 5,69%. As famílias de renda alta, por sua vez, registraram a maior taxa de inflação em 2022, de 5,83%. As famílias de renda muito baixa apresentaram uma taxa de 5,35%. De uma maneira geral, o principal ponto de pressão sobre a inflação das famílias em 2022 veio da alta dos preços dos alimentos no domicílio. Apesar da inflação ter desacelerado de 2021 para 2022, pelo segundo ano consecutivo, os preços aqui no Brasil ficaram acima do teto da meta fixado pelo governo. Do Rio, Rodrigo Viega. Muito bem, são vários assuntos que estão apresentados aqui na abertura do mercado financeiro. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Rodrigo Moliterno, ele que é head de renda variável da Veda Investimentos. Moliterno, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Eu queria começar com esse gancho aqui da inflação alta. No Brasil, ainda, no mundo inteiro em particular, como é que você está enxergando? Vou começar com o nosso cenário interno aqui, o cenário de juros do Banco Central. Tem espaço para o Banco Central cortar juros ao longo deste ano ou a incerteza fiscal vem dificultando essa possibilidade? O que os economistas do mercado têm buscado, é justamente entender como que o novo governo vai trabalhar principalmente com a questão fiscal. A gente tem visto globalmente a inflação dar uma arrefecida, mas aqui a gente teve nos últimos meses até uma reposição daquela inflação baixa que a gente teve lá nos meses de agosto, setembro, por conta de desonerações, por conta de reduções de impostos, ela voltando, e ela tende principalmente aí nesse início do ano, muito até por indexação da nossa economia, ter uma reposição. Então, o mercado ele trabalha
com os juros ainda elevado, ainda por um período mais longo, tá? Justamente vendo que essa inflação ela deve persistir ao longo do ano de 23 e muito também vamos estar de olho aí nas questões fiscais, que foi, vamos chamar, o grande mote do final do ano passado, né? Quando teve a PEC aí da transição, o mercado olhando justamente o quanto esse novo governo vai ser responsável na questão fiscal. A gente já tivemos um grande aumento aí de despesas por conta da PEC, e isso daí vai fazer com que a gente ainda tenha essa inflação elevada para 23. Então, os juros que alguns economistas previam que poderia começar a reduzir a partir do segundo semestre, muitos já começam a levar esse período mais para frente, talvez no terceiro trimestre, no quarto trimestre e no início do ano de 24. Moliterno, nesse contexto, o pacote ontem tributário do ministro Haddad aparentemente não empolgou muito o mercado. Qual que é a sua avaliação? Não empolgou. Acho que o mercado já vinha meio que sabendo ou tendo uma diretriz do que seria anunciado. Talvez o mercado esperasse um pouco mais ênfase nas questões de corte de gastos, algo que na nossa leitura ficou um pouco a desejar, e principalmente na questão aí da reposição dos impostos dos combustíveis. Mais uma vez a gente vê o governo preocupado com o momento hoje em relação à inflação, do que repor a questão tributária, que seria a reoneração aí do imposto em cima dos combustíveis. Então o mercado entendeu como, vamos chamar assim, neutro, morno. Moliterno, ontem tivemos um episódio lamentável envolvendo as lojas americanas, um problema contábil de 20 bilhões de reais. As ações da empresa caíram quase 80% e hoje, na abertura agora, estão subindo 10%. Claro que essa alta de 10% está longe de recuperar o estrago feito hoje. Eu queria ouvir a sua análise de que forma o próprio mercado financeiro sai arranhado desse episódio, porque de fato, quando a gente pega de surpresa milhares de investidores, fica aí um ponto de incerteza. Exatamente. Acho que essa contabilidade criativa, né, que se criou aí nas lojas americanas, isso realmente deixou os investidores bastante desconfiados, né? Basicamente, tentando resumir rapidamente, ela lançava aí no balanço dela aquela conta com fornecedores que ela tinha a pagar de uma forma realmente regular, porém, quando alguns prazos eram estendidos, né, que ela se utilizava aí de um terceiro, no caso dos bancos no meio, no entender de muitos pessoal de contabilidade, isso daí deveria estar como dívida. Então, isso daí que trouxe toda essa discussão, esse levantamento, então isso para o mercado é ruim, dado que perde aí a credibilidade. Teve episódios passados, que foi o caso do IRB, da Oi. Então, tudo isso aí mina aí a confiança do investidor. Acho que se a gente pode tirar algo positivo nisso daí, isso daí veio fazer alertar, principalmente aí os analistas, veio alertar todos os investidores que a gente tem que ser um pouco mais diligente na hora de fazer uma análise, na hora de fazer algum tipo de recomendação. E, obviamente, o mercado, ele descontou, não vai ser rápido aí a solução que a empresa vai ter aí para arrumar o seu balanço, tá? Acredito que vai ainda levar um ano para rever todo o balanço dos anos passados, tudo mais, mas por outro lado, a empresa aí ela passa agora talvez estar mais limpa, mais clara, mais para os investidores. Em contrapartida, as outras concorrentes dela logo vieram a mercado também aí para falar, não, nós não fazemos dessa maneira, a gente faz da maneira que dizem ser a mais correta, né? Perfeito. Moliterno, para a gente encerrar a entrevista, uma rápida orientação para a nossa audiência. Nesse contexto de alta de juros e bolsa de valores oscilando bastante, como é que a gente aplica o nosso dinheiro? Diversifica, coloca mais em renda fixa ou coloca mais em bolsa de valores?
Uma carteira diversificada é sempre a melhor recomendação, né? A gente não vai conseguir estar nos melhores momentos, nos melhores ativos ou nas melhores situações. Então, você ter uma carteira diversificada com renda fixa, com renda variável, quando se trabalha com renda variável, para poder trabalhar com proteção, essa é a melhor recomendação aqui no momento e sempre com cautela e buscando aí recomendações de profissionais de mercado para dar uma assistência aí na construção dessa carteira. Muito bem, Rodrigo Moliterno, ele que é head de renda variável da Veda Investimentos. Moliterno, muito obrigado pela sua participação, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia e obrigado. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, uma notícia ruim, infelizmente. A confiança do empresariado está em queda, caiu de novo agora no mês de janeiro. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. Os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria mostram que a confiança no empresário caiu 2,2 pontos em janeiro de 2023, na comparação com dezembro de 2022, recuando de 50,8 para 48,6 pontos. O resultado leva em conta a percepção sobre a economia brasileira em relação aos últimos 6 meses e as perspectivas do segmento para o semestre seguinte. Na pesquisa atual, os 2 componentes do índice de confiança caíram e migraram para patamares negativos. Com isso, pela primeira vez desde julho de 2020, o índice ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que aponta a falta de confiança do setor. O resultado mostra, segundo a CNI, que existe uma falta de confiança generalizada no setor, provocada pela piora das condições da empresa e da economia brasileira, que vinha desde dezembro, mas se tornou mais acentuada e disseminada. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, diz que os números mostram uma cautela dos empresários neste início de ano. Há uma cautela maior dos empresários. E é o que a gente percebe agora. Na medida que o índice cai há 4 meses e passou ao campo de falta de confiança, o índice mostra cautela dos empresários com relação às suas contratações, com relação ao aumento da produção, com relação ao investimento. A pesquisa também apontou que, na comparação com janeiro de 2022, houve queda de 7,4% na confiança no empresário no setor industrial, passando de um índice de 56 para o atual de 48,6, confirmando a perda de confiança.